Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos rever os comentários da ESPN Sport. Após jogo entre Flamengo e Corinthians. E entrevista dos técnicos. Acabou o jogo no Maracanã e o Flamengo venceu por 1-0, foi isso, Mari Pereira? Eu já estava aqui no estúdio, estava 0-0 e aí o Flamengo venceu. Boa noite. Foi, tudo bem? Boa noite, amigos. Boa noite, Alzinho, que está com a gente também, fã de esportes. Sei que a gente vai entrar no assunto mais tarde, mas já queria deixar meu beijo aqui para o Vinícius Júnior. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. O Corinthians foi castigado, Bruno, foi castigado com esse gol no finalzinho. Eu até brinquei, né? Nada mais representa essa fase do Corinthians do que no minuto final de jogo tomar um gol de um zagueiro improvisado de centroavante machucado. Que foi mais ou menos o que aconteceu, porque o Léo Pereira se machuca e não há substituição. Como o Capita trouxe pra gente, o São Paulo pede para ele ficar adiantado. E aí, num cruzamento do Everton Cebolinha, no meio de dois jogadores do Corinthians que não sobem nem para disputar a bola, o zagueiro do Flamengo marca o gol que deu a vitória para o Flamengo numa partida em que o Corinthians foi melhor jogo do Corinthians sob o comando de Luxemburgo. Já vou dar boa noite pro Zinho também, que está acompanhando. A gente ainda vendo as imagens do primeiro tempo, quando o Corinthians tentava encaixar um ou outro contra-ataque aí, né, Zinho? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, para os companheiros todos, fãs de esporte. Bem aí, né? A gente está muito em cima desse jogo do Flamengo e do Corinthians. Acho que no comando do Vanderlei, o melhor jogo, pelo menos, de um Corinthians que não só se defendeu, que teve as suas chances, teve a transição ofensiva, teve o contra-ataque, né? Para falar no português mais claro, o contra-ataque, surgiram algumas oportunidades. A gente viu uma no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo, início do segundo tempo, né? O Corinthians até propondo um pouquinho, tendo algumas oportunidades, um volume de jogo um pouquinho mais na frente, coisa que não acontecia ainda no sistema de jogo do Vanderlei. Então, pro jogo, para mim, no comando do Vanderlei, foi o melhor jogo do Corinthians, que se doou muitos atletas, né? Uma dedicação enorme para conter o time do Flamengo, para marcar, mas assim, de um jogo equilibrado. Mas como substituir, também falou o quê? Fábio, vai lá pra frente, a altura do Léo. É o 6º gol dele pelo Flamengo, o 5º de cabeça. Então é o seguinte, vai lá jogar de centroavante, fica aí, ajuda a fechar um espaço e tal. Quem sabe acontece alguma coisa. Aconteceu o gol do jogo. Então fica aí o mérito pro Léo. Eu não digo nem pro São Paulo, porque ele também não tinha o que fazer. Eu guardar o cara lá pra frente mesmo. Mas enfim, pro Corinthians um castigo que, assim, voltaria com outro espírito de lá, claro, deixaria o Flamengo... Pela luta, pelo fato de ter equilibrado o jogo, deixaria, né, o problema pro lado de lá, pro Sampaoli, sim. para as reclamações, para um Flamengo que não conseguiu... Eu acho que não conseguiu se impor. Ficou com a bola. Mas ele não se impôs como se impôs, por exemplo, bem e forte contra o Fluminense, né? Sim, se você tem a bola 65% contra 35%, finaliza menos que o adversário, que ok, vai só no contra-ataque... mas 10 contra 15, é sinal que você não estava tão contundente ali, né? Não teve aquela história, e acho que no primeiro tempo, nem no gol, nenhum time estou no gol, assim, para ter defesas e tal. Enfim, mas é do futebol, cara. E também nessa de justo ou injusto, né? O Flamengo acho que não foi justo empatar com o Fluminense, merecia ter vencido. Como o Corinthians, talvez a justiça seria uma vitória do São Paulo semana passada do futebol, na Neoquímica. Do futebol. Mas o termo que a Mari usou, que foi um castigo, o corintiano se sente castigado mesmo. Isso, o gol sofrido no final, né, Fábio? Isso. Boa noite a você, a Mari, Maurozinho, boa noite a todos. Eu vou chamar a atenção um pouquinho primeiro o Flamengo, Bruno, que sente muita falta do Everton Ribeiro e a Arrascaeta, né? Então, a gente sentiu hoje um Flamengo com pouco poder de criação. Então, é um time que jogou com volantes no meio de campo, né? Que fez uma marcação, que teve um domínio de bola, um controle ali do meio de campo, um pouco mais de posse, mas que sentiu falta dessa criatividade de Everton Ribeiro e de Arrascaeta. Coube um pouco ao Gerson fazer essa movimentação, que não foi nessa questão criativa, ele não teve tão bem. O Gabigol teve que sair um pouquinho da área, de costume, mas aí acabou ficando um pouco mais distante do Pedro. A gente fala um pouco sobre o castigo que o Corinthians sofreu, porque é um gol nos acréscimos. Eu acho que a dor maior é essa, né? Porque, como o Zinho falou, o Flamengo poderia ter feito um gol durante os 90 minutos. O Corinthians teve chances mais claras de fazer, e aí o Mauro tocou muito bem na questão do Yuri Alberto, que parece que ele não está tão confiante como aquele Yuri que a gente espera, principalmente em jogadas muito próximas ali frente a frente com o goleiro. Mas fica um sabor de castigo para o Corinthians, para o corintiano,
porque é um gol nos acréscimos, um gol de um zagueiro, como a gente observou, que estava machucado, né? Então, assim, então você tem um cara ali, um atleta que está sentindo um problema de lesão, e aí você vê o Gil e o Murilo acabaram ficando meio que estacionados ali, acabaram nem disputando a bola com o Léo Pereira, que tem essa qualidade ofensiva também. Então, assim, seria bom para o Corinthians ter empatado o jogo? Com relação ao resultado da pontuação, não, porque o Corinthians permaneceria na zona de rebaixamento, mas foi um time que produziu muito mais do que vinha produzindo. Então, seja com um empate que poderia acontecer com uma derrota, eu acho que fica isso. A gente observar de que o Corinthians jogou melhor do que vinha jogando, que foi um time que se posicionou melhor no sistema de meio campo, que deu mais segurança para os seus defensores, que teve em jogadas de contra-ataque, principalmente nos pés do Roger Guedes, momentos importantes dentro da partida. E o Flamengo conseguiu a vitória, 3 pontos importantes, que se espera do Flamengo brigando na parte de cima da tabela, mas é um time que sentiu muito falta dos seus principais armadores ali e que no jogo de hoje teve um controle um pouco maior da posse, mas na criação acabou deixando um pouco a desejar. Porque o Arrascaeta estava escalado, né, Zinho? Aí no aquecimento ele sente uma lesão, não entra em campo e o escolhido é o Vitor Hugo. Isso vem acontecendo até no Flamengo, essa questão, né, Zinho? De no aquecimento precisar ter uma substituição. Recentemente. Com o Gerson. E aí ele até improvisou o Ayrton Lucas, não foi? No meio. E dessa vez ele escolheu o Vitor Hugo. Nesse sentido, não deu resultado? Faltou criação ali pro Flamengo, Zinho? Faltou, assim, me chama a atenção que ele não opta pelo Everton Cebolinha, né? Que é um jogador mais agudo, que faz com que a defesa adversária fique mais espaçada, porque ele vai ficar mais aberto pela esquerda. É claro que esse corredor fica muito por Ayrton Lucas, que fez até um bom jogo, mas ele opta e tem uma confiança no garoto, né? A gente vê que o Sampaoli, né, desde a sua chegada, tem dado essa chance para o Vitor Hugo, que é bom jogador, joga um pouquinho mais por trás, às vezes joga mais à frente, hoje foi um pouquinho mais adiantado, estava fazendo um jogo justo, correto, mas não teve essa infiltração na área. O Pedro também não está na sua melhor forma, deu para perceber isso, sua movimentação. O Capita falou muito bem, o Gabigol hoje se transforma mais num meia do que num atacante, né? Sai muito da área, demais às vezes. E assim, você fala, não tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e por isso ele saiu mais. Eu não acho muito que foi isso, não. Já é o jeito dele mesmo. Ele já está com essa característica de jogo, de ficar se movimentando, sair muito. Acho que até ajuda, porque o Léo Pereira foi fazer a função que era dele, né? Pereira, é até não engraçado. Pelo número de substituições, mas pelo número de paralisações. Exatamente. Do Sampaoli. E aí o Léo Pereira, ele pede... mas aí não deixa de ser um erro, né? Isso, sim, ele gerenciou errado, Ele gerenciou errado. E aí você vê que ele fica até um errado. desesperado, mas ele fica meio perdido um pouco o Sampaoli com a Por isso que eu disse lesão do Léo Pereira. Não sei se é crédito pro Sampaoli, não, porque essa de mandar o Léo para centroavante... Nenhum. Ele mandou que ele usou errado, né? Ele fez aos 53, tá? A substituição do Pedro pelo Everton. Saiu o Everton, entrou o Pedro. Aos 63, sai o Pulgar para entrar o Vidal. Isso. E parte do Maracanã até vaiou, né? A substituição. E depois aos 70 não, 70 não, aos 83 coloca o Matheus Gonçalves. Então ele não poderia fazer uma nova substituição, não pelo número de substituições, mas pelo número de paralisações. Isso. E é o movimento correto, né? Porque você tem um zagueiro que está sentindo um problema. E ele vai ficar muito mais exposto no sistema defensivo, porque se precisar de uma jogada de velocidade, ele não vai conseguir. O risco de se machucar, ter uma lesão mais grave, ou o risco de colocar o seu jogo em xeque. Então é um movimento natural. Filho, você não está aguentando, Léo, não está aguentando correr? Então vai lá para frente. Mas aí o que ajuda o Flamengo é que o Léo é muito bom nesse movimento ofensivo. Então, assim, você vê ele mesmo machucado, ele conseguiu achar uma impulsão, achar um posicionamento, como o Zinho falou, que o Gabigol muitas vezes não tem como camisa 9. Oizinho, oi. Eu lembrei do livro do Levi. Essa. É um burro com sorte, né? É quase isso. Ele gerenciou errado o Léo Pereira, ele fala que talvez o Léo queria ser substituído, e aí ele ameaça que vai sair, mas aí vem a informação que ele não poderia sair. E aí tem esse movimento pra frente. O Léo, quando ele faz o gol, ele até brinca, depois ele dá um sorriso pro banco. Brinca não, eu acho que ele queria de novo. Ele pede substituição de novo. E o cara fala, não, fica aí, porra. Você não pode sair, fica aí. Então foi uma vitória no acaso? Bruno, se o Léo Pereira, se o Sampaoli tivesse mais uma substituição,
Se o Léo Pereira não tem cãibra, não tem gol. Tivesse saído do jogo, ou se o Léo Pereira não tivesse tido cãibra e permanecesse no sistema defensivo, eu acho que aí a gente... É porque quando ele... Inclusive recebendo o prêmio, foi o 6º gol do Léo Pereira, o 5º de cabeça no Flamengo, ele que já tinha feito 2 gols contra o Botafogo. Vamos ouvir aqui o Léo Pereira, acabou terminando o jogo como centroavante, herói do jogo. Primeiramente, muito feliz, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Ele que me capacitou para que eu pudesse fazer esse gol, mesmo tendo sentido a posterior. Com certeza, se tivesse mais uma alteração, eu teria saído, mas eu acho que estava tudo escrito no livro do Senhor lá, que tinha que ser um gol meu hoje com uma vitória do Flamengo, e foi perfeito. Só tenho a agradecer a todo mundo que veio nos apoiar. Sabia que era um jogo difícil, contra uma grande equipe, a equipe do Corinthians. A gente sempre vai respeitar eles, independente do momento que eles estão vivendo. Então a gente fez um jogo, acho que muito concentrado e não dar bobeiras e não levar gol. A gente não levou e, felizmente, a gente fez o gol agora no final. Obrigado, Léo.